Fala pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou o professor Alex Ferreira e hoje eu inicio a nossa playlist de análise combinatória. Então eu dividi aqui em várias aulas o assunto de análise combinatória. Nesta primeira aula nós vamos falar aí do princípio multiplicativo, vou resolver alguns exemplos com vocês para deixar bem claro esse conceito. Este que, na minha opinião, é o conceito mais importante da análise combinatória. Eu acho que se você entende de forma adequada o princípio multiplicativo ou o princípio fundamental da contagem, você consegue aí estender esse conceito para o conceito de combinação, de arranjo, de permutação e assim por diante. Certo? Então, nesta aula nós vamos falar exclusivamente do princípio multiplicativo e vamos resolver alguns exemplos de aplicação. Se não se inscreveu no canal, se inscreva lá para acompanhar esta playlist e as outras que eu venho trazendo para vocês por aqui. Ok? Vamos lá então? Eu começo essa aula trazendo para vocês a seguinte situação. Eu coloco aqui que no lançamento de uma moeda e de um dado simultaneamente, quantas são as possibilidades para o resultado obtido. Então eu vou jogar uma moeda e um dado e quero saber quantos são, né, os resultados possíveis. Então observem que há várias formas de eu fazer isso, certo? Eu posso construir aqui uma tabela, né, onde aqui nesta coluna eu exibo os resultados para o dado, né, os possíveis resultados para o dado, pode ser 1, 2, 3, 4, 5 ou 6, e os possíveis resultados para a moeda. E aqui vou fazendo as combinações, né? Pode sair 1 no dado e cara na moeda, 1 no dado e coroa na moeda, 2 no dado e cara na moeda, 2 no dado, coroa na moeda, e assim por diante. Então veja que se eu quero contar aqui a quantidade de resultados possíveis que eu posso obter, basta eu fazer a contagem aqui, né? Eu vou ter aqui quantos elementos? 6 elementos aqui na tabela, certo? Vou ter 6 elementos aqui e vou ter 2 elementos aqui assim. Ok? Então vejam que se eu fosse contar aqui quantos elementos eu teria nesta tabela, seria um total de 2 vezes 6, certo? Que daria um total de 12 resultados possíveis, né? Então eu posso entender isso aí como o total de possibilidades para o lançamento do dado e da moeda. Então, observem que eu estou encarando as possibilidades para a moeda, tá? Então aqui, este 2 aqui, ele representa as possibilidades para a moeda, e aqui este 6 representa as possibilidades para o dado, ó. E quando eu multiplico as possibilidades que eu tenho para a moeda com as possibilidades que eu tenho para o dado, eu tenho o total de possibilidades, certo? Uma outra forma de resolver este mesmo problema seria construindo o que nós chamamos de árvore de possibilidades, onde eu venho aqui, ó, faço o seguinte diagrama. Então vejam que eu tenho aqui para a face cara da moeda. Eu tenho as opções 1, 2, 3, 4, 5 ou 6 do dado, que vão gerar as seguintes combinações, ó, cara e 1, cara e 2, cara e 3 e assim por diante. E as mesmas combinações eu vou ter para a face coroa da moeda, coroa e 1, coroa e 2, coroa e 3, coroa e 4 e assim por diante, né? Então vejam que aqui eu tenho duas possibilidades para a moeda. Duas possibilidades. Vejam que para o dado eu vou ter 6 possibilidades. Ó. E isso vai gerar aí para mim um total de 12 possibilidades. Ó. Contando aqui, você vai verificar que eu tenho 12 elementos. Certo? Esta forma de resolver usando a árvore de possibilidades é uma forma muito intuitiva, você consegue enxergar o resultado, mas ela não é muito prática. Porque se eu tenho aqui uma quantidade muito grande de combinações, fica muito difícil de representar na forma de uma árvore de possibilidades. Certo? Então, o mais correto, né, a forma mais eficiente de resolver o problema é entender que o princípio multiplicativo é o produto entre as possibilidades ali dos eventos que você está considerando. Então eu defino para vocês aqui, agora de forma geral, o princípio multiplicativo, que me diz que se um evento é composto de duas etapas sucessivas e independentes, ou seja, essas etapas vão ocorrer uma logo após a outra, e a ocorrência de uma não interfere na ocorrência da outra, por isso elas são independentes, né? E aí eu considero que para a primeira etapa eu tenho uma quantidade m de possibilidades,
e para cada uma dessas m possibilidades da primeira etapa, eu tenho n possibilidades para ocorrer a segunda etapa. Então, a quantidade total de possibilidades de ocorrer esse evento é dada pelo produto m vezes n, certo? Traduzindo tudo isso que está escrito aqui, eu multiplico as possibilidades, certo? Eu vou dividindo o evento em etapas e multiplico as possibilidades. Aqui eu defini o princípio multiplicativo, ou o princípio fundamental da contagem, para um evento dividido em duas etapas, mas isso não é uma regra. Eu podia dividir o evento em 3, 4, 5, 6 etapas, de acordo com a minha necessidade, ok? Bom, no que segue eu vou fazer com vocês agora vários exemplos para que vocês entendam como que eu posso aplicar este princípio multiplicativo, né, na resolução de problemas. Vamos lá então? Então eu começo aqui, considerando os algarismos 0, 1, 2, 3, 4, 5 e 6, eu peço para que você determine quantos números de 3 algarismos nós podemos formar. Então, um cuidado que você tem que ter quando o assunto é análise combinatória é a interpretação do resultado. Então, você deve ler o enunciado com muita calma, com muita atenção, porque às vezes uma única palavra do enunciado modifica todo o contexto da sua resolução. Então, neste caso, veja que eu não exijo de você que esses algarismos sejam diferentes. Eu só pergunto quantos números de 3 algarismos eu posso formar. Isso significa que eu posso repetir os algarismos. Então, eu começo fazendo a seguinte colocação aqui. Eu tenho um número de 3 algarismos, certo? Vou colocar aqui 3 espaços, ou seja, vou dividir o meu evento em 3 etapas. A primeira etapa será a escolha das centenas, do algarismo das centenas. A segunda etapa será a escolha do algarismo das dezenas. E a terceira etapa será a escolha do algarismo das unidades. Então vejam que para o algarismo das centenas, eu posso colocar qualquer um desses 7 algarismos, exceto o zero. Tá? Então tem que tomar bastante cuidado com o zero, porque o zero nunca pode ocupar a primeira posição neste tipo de problema. Porque quando eu escrevo um número 0,23, eu não estou escrevendo um número de 3 algarismos. Eu estou escrevendo apenas o 23, que é um número de 2 algarismos. Beleza? Então, tomar bastante cuidado. Eu procurei aqui, eu tive o cuidado de trazer para vocês os exercícios que envolvem os conceitos chaves aí do princípio fundamental da contagem, justamente para que nós possamos discuti-los aqui, para depois você conseguir resolver os seus problemas aí sem muitos problemas, né? Ou de forma bem mais tranquila. Então, sempre quando ele me pede para formar números, o zero nunca pode ocupar a primeira posição. Nunca. Ok? Então, beleza. Isso significa que para esta primeira posição, para o algarismo das centenas, eu tenho apenas 6 possibilidades. Tá? Quem são essas possibilidades? Pode ser o 1, pode ser o 2, pode ser o 3, pode ser o 4, pode ser o 5 e pode ser o 6. Ok? Suponha que eu tenha escolhido uma dessas 6. Escolhi, por exemplo, aqui o algarismo 1. Tá? Se eu escolhi o algarismo 1, vejam que agora, para o algarismo das dezenas, quantas possibilidades eu vou ter? Agora, eu vou ter 7 possibilidades. Por que 7 possibilidades? Porque eu ainda posso utilizar o algarismo 1, que eu usei nas centenas, porque eu não estou pedindo para que os algarismos sejam diferentes, distintos, certo? Mas agora eu também posso usar o zero, certo? Então, aqui eu vou ter 7 possibilidades. E para o algarismo das unidades, eu vou ter as mesmas 7 possibilidades. Ok? Então vejam que o total de possibilidades aqui, pelo princípio fundamental da contagem, né, que é o princípio multiplicativo, basta eu multiplicar essas opções. Então agora, multiplicando essas opções, eu vou obter aqui 6 vezes 7, 42, 42 vezes 7, 294. Então isto significa que eu posso formar 294 números nessas condições. Ok? E aqui no item B, eu faço a mesma pergunta, só que eu exijo agora que os algarismos sejam distintos. Beleza? Então vejam que aqui eu vou colocar novamente os algarismos das centenas, dezenas e unidades. Tá? Então, agora eu vou pensar assim, na escolha do primeiro algarismo.
Então, quem pode ser o primeiro algarismo? Pode ser o 1, pode ser o 2, pode ser o 3, pode ser o 4, pode ser o 5 ou pode ser o 6. Vejam que o 0 não pode ser. Então vejam que aqui eu tenho um total de 1, 2, 3, 4, 5, 6 possibilidades. Tá? Agora suponha que eu escolha um desses algarismos. Vamos supor que eu tenha escolhido 1. Vejam que aqui, para o algarismo das dezenas, eu vou ficar com 1, 2, 3, 4, 5 possibilidades, só que agora eu posso considerar o 0. Então vai ser o 0, o 2, o 3, o 4, o 5 ou o 6. Vejam que agora eu vou ter mais 6 possibilidades, porque saiu o 1, mas entrou o 0. Então suponha agora que eu tenha escolhido o 0. Se eu escolhi o 0, vejam que para o último algarismo eu tenho apenas as possibilidades 2, 3, 4, 5 e 6. Então aqui eu vou ter um total de 5 possibilidades. Tá? Então fazendo aqui 6 vezes 6, 36, 36 vezes 5 igual a 180. Então eu posso formar 180 números, né, de 3 algarismos distintos com os algarismos dados. Beleza? Então não esqueça daqui. O que é importante você tirar desses exercícios é a questão do 0. Tá? É a questão do 0. O 0 nunca pode ocupar a primeira posição. E também para ler muito bem o exercício. Tá? Muito bem o enunciado do exercício. Verificando aqui ó, que a palavra distintos ali modificou totalmente as resoluções. Certo? Continuando aqui, ó, eu trago para você mais um item e agora eu pergunto para você quantos números pares de 3 algarismos distintos eu posso formar. Então, lembrando aqui que os algarismos dados eram o 0, o 1, o 2, o 3, o 4, o 5 e o 6. Então, vejam que aqui, pessoal, além do exercício me pedir números com 3 algarismos distintos, ele exige que sejam pares. Tá? Então isso aqui é um clássico, sempre aparece um exercício desta forma assim, e tem que tomar muito cuidado quando esta pergunta envolve o 0. Tá? Por quê? Porque agora quando eu vou escolher os algarismos, ó, pense aqui que eu vou pegar o algarismo da centena, dezena e unidade. Ó. Vejam que se eu coloco o 0 aqui na última opção, eu não preciso me preocupar com o 0 aqui na primeira. Tá? Agora, se eu não coloco o 0 aqui, aí eu tenho que me preocupar com o 0 ali. Então fica essa indecisão, né? Quando que eu escolho o 0 e quando que eu não escolho o 0. Então uma maneira de você se livrar aí dessa confusão é você dividir o seu evento aqui em 2 etapas, né? Dividir a sua escolha em 2 etapas. Na primeira parte, você faz os números que terminam com 0. E na segunda parte, você faz os números que não terminam com 0. Veja que essas duas etapas elas se completam. Né? Se eu pegar todos os números que terminam com 0 e os números que não terminam com 0, eu vou ter o total de números pedidos. Né? Então, vejam aqui. Na primeira parte, tá? Então eu vou dividir aqui em 2 partes. Ó. Na primeira parte, eu vou pegar os números que terminam com 0. Tá? Números que terminam com 0. Então, agora eu não preciso me preocupar, né, porque eu sei que o 0 vai estar aqui na última posição, no algarismo das unidades. Ó. Então, centena, dezena e unidades. Ó. Fixo o 0 aqui, então veja que eu tenho uma opção apenas para essa última, para a última ordem, né, que é a ordem das unidades aqui. Então vejam que agora eu não preciso me preocupar mais com o 0 aqui na primeira posição, no algarismo das centenas. Tá? Então aqui eu tenho o 1, o 2, o 3, o 4, o 5 e o 6 como possibilidades. Então veja que eu tenho 6 possibilidades aqui. Ó. Tá? Suponha que eu tenha escolhido 1. Se eu escolhi 1, aqui vai ficar só 2, 3, 4, 5 e 6. Eu vou ter 5 possibilidades aqui. Ó. Então, pelo princípio fundamental da contagem, aí, quando eu faço o produto, eu vou ter 30 números que terminam com 0. Ok? Bom, vamos guardar esse resultado aqui e vamos para a segunda parte. Ó. Na segunda parte da minha resolução, eu quero os números que não terminam com 0. Tá? Que não terminam em 0. Bom, então vamos lá. Ó.
Vou pegar aqui o algarismo das centenas, dezenas e unidades. Certo? Bom, eu já sei que o 0 não vai ocupar a última posição. Eu já pré-determinei isso. Então, como eu quero que meus números formados aqui sejam pares, aqui só pode estar o 2, o 4 ou o 6. Então veja que eu tenho 3 possibilidades. Então vejam que eu estou atacando primeiro a condição do número ser par. Tá? Agora, eu devo me preocupar com o 0 aqui na primeira posição, porque eu sei que ele não ocupou a última. Então vamos lá. Ó. Quem são os algarismos que eu posso colocar aqui na primeira posição? Ó. Então, na primeira posição, suponha que eu tenha escolhido o 2 aqui na última posição, ó, eu posso colocar o 1, o 3, o 4, o 5 ou o 6. Ó. Certo? Eu só posso colocar essas opções. Então veja que eu tenho aqui um total de 5 opções. Ó, porque eu não posso usar o 0. Suponha que eu tenha escolhido o 1. Ó. Então vejam que agora eu vou poder usar o 0, o 3, o 4, o 5 ou o 6. Ó. Então eu vou ter mais 5 possibilidades aqui. Ó. Então, pelo princípio multiplicativo, né, 5 vezes 5, 25, 25 vezes 3, 75 números. Tá? Então, no total, qual que é o total agora de números que eu posso formar? Então eu pego aqui os números que terminam com o 0, que são 30, mais os números que não terminam com o 0, que são 75, e eu verifico aqui que posso formar um total de 105 números pares com 3 algarismos distintos. Bem bacana, né? Então, como eu falei, esse exercício é um clássico, ele sempre está aí figurando entre os exercícios que envolvem essa questão do princípio multiplicativo, ou até mesmo dos arranjos, lá como nós vamos ver mais para frente. Tá? Então, não errem mais. Sempre que ele te pedir para formar números e o 0 estiver figurando aqui entre os algarismos dados, divida a tua resolução em 2 partes. Tá? Então vamos lá. Ó. Continuando aqui, eu trago um segundo exemplo. Nesse segundo exemplo, eu falo que uma empresa, né? Em uma empresa, há 5 engenheiros, 2 economistas e 4 administradores. Deseja-se formar uma comissão composta de um engenheiro, de um economista e de um administrador. De quantos modos essa comissão poderá ser formada? Então veja que este exercício aqui, né, ele parece muito um exercício de combinação. Tá? O que difere desse exercício para um exercício de combinação? Embora nós não tenhamos falado ainda de combinação simples, mas eu sei que você já resolveu vários exercícios aí de combinação, já estudou o tema até, né? Já deve conhecer. Então veja que o que difere aqui é que é apenas uma pessoa que eu estou pegando. Se eu falasse que tinha que ter 2 engenheiros, aí eu já teria que pensar, porque eu ia ter que escolher 2 entre os 5. Tá? Se eu falasse que tinha que ser 2 economistas, aí teria que se pensar também. Tá? Então, como eu quero uma pessoa só, fica tranquilo, dá para resolver aqui pelo princípio multiplicativo. Tá? Então, eu vou colocar aqui, ó, engenheiro, escolha do engenheiro, tá? Vou colocar aqui, engenheiro, a escolha do economista e a escolha do administrador. Ó. Certo? Então vejam que para um engenheiro, quantas possibilidades eu tenho? Eu tenho 5 possibilidades. Ó. Para a escolha do economista, eu tenho 2 possibilidades. Ó. E para a escolha do administrador, eu tenho 4 possibilidades. Vejam que a ordem tanto faz, né? A ordem não vai interferir aqui neste caso. Ó. Então, aqui eu tenho um total de 40 comissões. Ó. Esse foi bem simples, né? Um total de 40 comissões, onde eu posso escolher um entre os 5 engenheiros, posso escolher um entre os 2 economistas e posso escolher um entre os 4 administradores. Então vejam que aqui são as quantidades de possibilidades que eu tenho. Ok? Então, dessa forma eu posso formar 40 comissões. Continuando aqui, eu trago ainda um terceiro exemplo, onde eu pergunto aqui, ó, de quantas maneiras podem se sentar 4 moças e 4 rapazes num banco de 8 lugares, de modo que não fiquem 2 rapazes nem 2 moças juntas. Esse também parece muito um exercício de combinação, ou de permutação, inclusive, né? O que difere aqui é que eu tenho 8 pessoas e 8 lugares. Então é só uma questão de colocar essas pessoas nos lugares, tá? Todas as pessoas ali vão ter lugar, ninguém vai ficar de fora. Então por isso eu não preciso
abordar isso do ponto de vista de uma combinação ou usar um raciocínio diferente. Ele pode ser resolvido aqui pelo princípio fundamental da contagem. Ok? Então vamos lá. Ó. Se eu tenho um banco de 8 lugares, vamos pensar um pouquinho aqui. Ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Vamos pensar assim. Ó. Eu posso escolher aqui, para ocupar a primeira posição, um rapaz. Tá? Quantas opções eu tenho para a escolha de um rapaz? 4. Ó. Tá? Então vamos colocar assim, ó, rapaz 1. Tá? Como não pode ter um rapaz e uma moça um ao lado do outro, né? Não pode ter 2 rapazes um ao lado da outra, nem 2 moças, eu tenho que escolher uma moça aqui. Então, a escolha da primeira moça, eu tenho 4 possibilidades. Ok? Agora, para a escolha aqui da terceira pessoa, vejam que eu tenho que escolher um rapaz, para não ficar junto ali 2 moças, né? Então, escolha do segundo rapaz, eu vou ter apenas 3 possibilidades. Por quê? Porque eu já fiz a escolha do primeiro. Tá? E agora, obrigatoriamente, eu devo escolher uma moça aqui. Ó. Então, moça 2, né? Eu vou ter 3 possibilidades também. Agora, eu devo escolher um rapaz. Ó. A escolha do terceiro rapaz, eu tenho 2 possibilidades, porque 2 já foram feitas. Né? 2 escolhas já foram feitas. E o mesmo para a moça. Né? Para a escolha da terceira moça, eu vou ter mais 2 possibilidades. Ok? Para a escolha do quarto rapaz e da quarta moça, vejam que eu vou ter apenas uma possibilidade. Então isso aqui vai me dar um total, né, pelo princípio multiplicativo, basta multiplicar aqui as opções. Ó. Então eu vou ter 4 vezes 4, 16, 16 vezes 3, 48, 48 vezes 3, 144, 144 vezes 2, 288, 288 vezes 2, 576 opções. Ok? Só que vejam que aqui eu devo me preocupar com o seguinte. Ó. Eu comecei, né, eu coloquei um rapaz no primeiro lugar do banco. Mas o exercício não me obriga que seja um rapaz no primeiro lugar. Poderia ser uma moça. Tá? Então vejam que eu vou fazer o mesmo raciocínio agora. Tá? 8 lugares aqui. Só que agora eu vou começar escolhendo uma moça aqui no primeiro lugar. Tá? Então eu tenho 4 opções para moça e aqui eu vou ter que pôr o rapaz. Ó. Certo? Vou ter 4 opções para ele. Ó. Agora eu vou ter que escolher outra moça, vou ter 3 opções. Ó. Outro rapaz, 3 opções. Ó. Outra moça, vou colocando assim, intercalados, né? Outro rapaz, ó, tá? Mais 2 opções. E aqui outra moça, uma opção, e o último rapaz também eu tenho uma opção. Então veja que esse raciocínio é exatamente o que nós acabamos de fazer aqui em cima e eu vou ter mais 576 possibilidades. Então o total de possibilidades que eu vou ter aqui, ele vai ser igual ao 576 mais o 576. Ó. Tá? Quando eu faço esse cálculo aqui, vamos fazer aqui ó, 576 vezes o 2, ó, isso vai dar 12, 14 com 1 dá 15, 10 com 1, 11. Ó. Eu vou ter um total de 1.152 formas, né, de colocar essas 8 pessoas sentadas neste banco, de acordo com as condições propostas aí pelo enunciado. Muito legal, né? Muito bacana. Vejam que é uma questão de você interpretar de forma correta o que está sendo pedido e buscar aí estratégias para satisfazer as condições que o enunciado te pede, certo? Continuando aqui, eu tenho o quarto exercício. Né? Ele me fala que uma moeda será lançada 6 vezes e a cada vez o resultado obtido será anotado, se é cara ou coroa, formando assim uma sequência de 6 resultados. Quantas sequências diferentes podem ser formadas? Bom, vamos pensar nessa sequência. Ó. Eu vou ter a sequência do resultado do primeiro lançamento, resultado do segundo lançamento, resultado do terceiro lançamento, resultado do quarto lançamento, resultado do quinto lançamento e o resultado do sexto lançamento. Certo? Vejam, agora que toda vez que eu lanço uma moeda para cima, as possibilidades são 2. Ou é cara,
ou é coroa, certo? Então, quantas possibilidades eu tenho para o primeiro resultado? 2. Quantas possibilidades eu tenho para o segundo resultado? 2 também. E para o terceiro? 2 também. E assim por diante. Ó. Para todos os resultados, eu vou ter 2 possibilidades. Então, quando eu multiplico essas possibilidades, vejam que isso aqui é igual a 2 elevado à sexta potência. E 2 elevado à sexta é igual a 64 resultados possíveis. Ok? Então vejam que, embora esse princípio fundamental da contagem ele seja um raciocínio extremamente simples, ele é extremamente poderoso também. Ele dá conta aí de resolver uma série de exercícios muito grandes, e na medida que nós formos nos aprofundando aqui nessa playlist, você vai ver que ele vai aparecendo com uma frequência muito grande dentro dos outros conceitos. Dentro do conceito de permutação, dentro do conceito de combinação, sempre está envolvido o princípio multiplicativo. Então, este, sem dúvida nenhuma, é ali o conceito fundamental da análise combinatória. Ele deve ser muito bem entendido para que você consiga aí estender esse raciocínio para os outros conceitos. Bom, pessoal, então essa foi a nossa primeira aula da nossa playlist Análise Combinatória. Né? Já adiantando para vocês, aí, a nossa segunda aula será sobre as permutações, onde eu vou colocar aqui para vocês as permutações simples, permutações com repetições, certo? E vou resolver também vários exercícios aí para que você consiga ver na prática como que eu aplico esses conceitos, ok? Então, se gostou da aula, lembra lá, curte o vídeo, se inscreve no canal para dar uma força aí. Eu fico por aqui. Um abraço e até a próxima.